Poema 13. Aproxima-se a grande transição da história da humanidade. Abram os olhos e vejam a situação do mundo atual. A felicidade e até o mundo ideal, que eram a aspiração inicial da humanidade, foram esquecidos, não se sabe quando, tendo-se chegado a um momento em que não se vai nem para frente nem para trás. Desse modo, quanto mais a cultura progride, mais o ser humano se distancia da felicidade. É um resultado extremamente irônico. Parece uma gangorra. Quando um dos lados sobe, o outro desce. Falando em termos mais simples, inicialmente tentou-se construir o paraíso terrestre com a cultura espiritual, mas, já que sua concretização parecia impossível, apelou-se para a cultura científica. Avançou-se com força total. Não obstante, conforme foi exposto anteriormente, ao invés de se alcançar o paraíso, chegou-se a um estado pior que o do próprio inferno, a iminência da destruição da humanidade com a invenção da bomba atômica. O fato, porém, é que, mesmo tendo chegado a uma época tão perigosa como a atual, o ser humano ainda não despertou, continuando a venerar a ciência materialista. Em poucas palavras, ele fracassou recorrendo à cultura espiritual e também à cultura material, levando em consideração o fato lastimável de que ele ainda não aprendeu a lição. O que deve ser feito? Esta precisa ser a grande tarefa da humanidade: reconhecer os erros cometidos até agora e recomeçar. Ou seja, a solução é formar uma nova e equilibrada cultura, que não pende nem para o espírito nem para a matéria, mas funde e iguala ambas as partes. Somente assim estará concretizado o paraíso terrestre. Por tudo o que vimos até agora, podemos dizer que a época atual é a época da mudança da velha para a nova cultura, a era da grande transição mundial a qual sempre nos referimos. Será que na história da humanidade já foi registrada uma mudança tão grande? Em verdade, é um fato inédito. Como será essa nova cultura que ocupará o lugar da antiga? Incontestavelmente, trata-se de algo que não pode ser compreendido pela inteligência do homem contemporâneo, ainda que em pequena parcela. E quem se encarregará de criá-la? Nesse contexto, independentemente de crermos ou não, é imprescindível admitir a existência do ser conhecido como Deus. Por conseguinte, darei explicações a respeito. Embora digamos simplesmente Deus, na verdade existem níveis: superior, médio e inferior, com inúmeras funções. O shintoísmo admite a existência de uma infinidade de deuses. Até hoje, quando se fala em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no politeísmo shintoísta. Entretanto, ambas as visões são parciais. Na verdade, existe um único e verdadeiro Deus, que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por esse motivo, ele é um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão após longos anos de pesquisas sobre o mundo divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece que não se conseguiu dar maiores explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo adorado como supremo está abaixo da segunda classe. Deus está muito além e só veio sendo venerado de longe pela humanidade. Quem é ele, então? Não é outro senão o mais elevado dos deuses, ou seja, o Supremo Deus, aquele a quem os povos se referem como Jeová, Logos, Deus, Tentei, Mukioku, Cristo, Messias. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo, e para tanto era necessário que todas as condições fossem preenchidas.
Ele estava aguardando o tempo certo. Essa hora chegou. É a época atual. Sendo assim, é preciso, antes de mais nada, que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução espiritual de cada indivíduo. Noções sobre a Igreja Messiânica Mundial, nascimento da Igreja Messiânica Mundial, em 20 de novembro de 1950.